Estatístico, tá bom para vocês, que somente em 2019, quase 12 mil brasileiras precisaram ser internadas por causa da doença. A gente vai falar de endometriose, tá aqui, ó, e ela afeta cerca de 10% da população feminina brasileira. Segundo quem? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E assim, sendo mais frequentes em qual a idade das mulheres? 25 a 35 anos. Então hoje o nosso papo é sobre endometriose e ela já está aqui, a nossa ginecologista e obstetra, a Silvângela Vies, amiga do céu, viu o quê? Vielewski, Ju. Você é polaca, amiga. É isso aí. A minha avó era Dona Paulina Golan Novak da Rocha. Paravam também, não sabe se era Gollum, se era Gollum, o que era. Ficava, né? Meu Deus. Como é que você tá, minha amiga? Eu tô bem, graças a Deus. É que eu e a Sil, a gente só batia papo em consultório. Hoje é a primeira vez dela aqui no meu ao vivo. Só te agradeço, amiga. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um assunto tão importante, né? Obrigada por abrir o espaço, né, da tua agenda para estar aqui, porque o que eu falei, de fato, a Anitta foi operada esses dias atrás por causa da endometriose. Ela falou que ela tomava, assim, remédio um em cima do outro e às vezes ela estava sorrindo, mas estava morrendo de dor, porque a dor é descomunal, né, da endometriose. Isso, a gente sempre fala que a dor é o que mais caracteriza. Eu brinco e falo que a endometriose é a doença dos 6 Ds. Ai, meu pai. Dor, na dor pélvica crônica, quer dizer, independente do dia, a mulher reclama de dor. Dor na hora de ter relação sexual. Dor na menstruação. Dor, às vezes, para fazer xixi. Gente. Dor para fazer cocô e dificuldade para engravidar. Esses são os principais sintomas. É só dor. E isso diminui muito a qualidade de vida da mulher. Então, Meu isso que a Anitta Deus. fez, a gente agradece muito ela, porque Deu ela voz abriu pras isso, dores, deu né? voz e, às vezes, o que a gente vê é que, gente, dor não é normal. Então, eu sempre falo para todas as pacientes, se você sente dor, a dor é um alerta, alguma coisa está errada. Mas o A que, gente que precisa. é essa endometriose que a gente fala tanto? Assim, para ser bem lúdica, o que é? Olha, a gente caracteriza a endometriose como sendo aquela parte do endométrio, que é a partezinha de dentro do útero. É que essa tá nessa imagem aqui? Isso, exatamente. Que a gente menstrua, ao invés de sair só via vaginal, ela sai através das trompas. Meu Deus. E cai no abdômen, é a principal local que a gente encontra a endometriose. Meu Deus. Mas ele pode cair no peritônio, que é o que reveste toda a cavidade abdominal. Tá. Pode estar nos ovários, pode estar na bexiga, pode estar no intestino, nos ligamentos, e aí vem os sintomas, não é verdade? Onde a endometriose se instala, acaba gerando um sintoma diferente. Tem inchaço? Pode ter inchaço. Que faz com que a gente entenda que talvez não seja, porque é difícil detectar, né? Numa consulta assim ou não? A gente fala assim, hoje, Ju, uma história muito bem feita, você conversar bastante com a paciente, um exame físico no próprio consultório, naquelas mulheres que já tiveram relação, a gente consegue examinar. Quando tem uma endometriose profunda, às vezes a gente consegue detectar. E hoje, em termos de exame, o que a gente tem é ultrassom e às vezes uma ressonância. Porém, a gente sempre reforça que tem que ser um ultrassom bem feito por um médico que está adaptado e acostumado a ver a doença. Porque aquele ultrassom que você vai lá fazer de rotina, doutora, eu vou fazer um ultrassom de rotina. Você vai lá, vai ver seu útero, seu ovário e não vai ver a doença. E a gente diz que o diagnóstico tem um atraso muito grande e não é só no Brasil. A gente demora de 7 a 12 anos para fazer o diagnóstico de endometriose Mas eu no fico Brasil. pensando, se tem esse vazamento de sangue para outras partes do corpo ali, como é que eles não conseguem perceber, talvez num exame de rotina, talvez alguma imagem assim que tá ali? Você Não entende? aparece, Ju, assim, na verdade esse vazamento aí, que como você disse, a gente chama de menstruação retrógrada. Isso acontece em mim, acontece em você. O que a gente não sabe exatamente é porque algumas mulheres desenvolvem a doença e outras mulheres não desenvolvem. E aí o que vem justificar, o que vem justificar é a parte imunológica de cada mulher e a doença a gente fala que é a doença da mulher moderna. Aquela mulher que menstrua por mais tempo porque deixa para ter os filhos mais tardiamente. Aquela mulher que menstrua menos, né? E a mulher que tem o estresse da vida, do dia a dia, do trabalho, da rotina. Então, são fatores
que estão vinculados com o sistema imunológico e que justificariam essa menstruação retrógrada em algumas mulheres fazer a doença, em outras mulheres não. Porque assim, o tratamento não tem nada a ver se coloca um DIU, se coloca uma Mirena, se, sei lá, se tira o útero, não sei. Não tem nada a ver? Não, o tratamento segue 2 linhas. O tratamento clínico, que é aquele que a gente vai fazer com base hormonal, né? E aí independe se eu te dou um DIU, se eu te dou um anticoncepcional. Isso não tem nada a ver. Isso, na verdade, a gente fala que não trata a doença. Ele ameniza os sintomas. Então, se você tem cólica, a hora que eu te dou um anticoncepcional, suas cólicas vão ser diminuídas. Se você menstrua muito, a menstruação vai reduzir. Mas o problema ainda mas tá a ali, doença né? tá ali. Aí eu vou descobrir quando? Lá com 30, 35 anos. Atrapalha na gravidez. Quando a mulher vai tentar engravidar. Ai, que dó, gente. Na verdade, então, assim, não é o anticoncepcional que causou isso ou nada, mas é uma doença que ficou escondida por muito tempo. E aí, né? quando você realmente precisou, lá tentou engravidar e não conseguiu, aí a gente vai investigar e a gente fala assim, que em torno de 70% das mulheres que têm infertilidade pode ter endometriose associada. Meu Deus. Né? A endometriose em si, ela pode causar infertilidade, não quer dizer que vai. Mas ela não é a causa né? para isso, né? 100%. 100% não, tem outras causas, mas daquelas mulheres que têm infertilidade, que já estão na luta tentando engravidar e não conseguem. É bom olhar para isso. Precisa olhar para isso. Tá então, vendo? como alerta, é sempre lembrar. Dor na menstruação, dor para ter relação e dificuldade para engravidar são os principais sintomas da endometriose. O que eu não sei que eu deveria saber, fala pro pessoal de casa, olha para mim aqui, se você acha que você tá tendo isso pode ser? O que você gostaria de fazer? Falar de alerta para essas mulheres de casa, porque não é só dor. O principal sintoma é dor. Tá. Só que, como eu te falei, são dores em períodos, principalmente no período menstrual. Às vezes, dor para fazer cocô, dor para fazer xixi, né? E dor ao longo do mês, independente. Aquela mulher que sempre reclama de dor. Vai ter relacionamento com seu parceiro, dói. Faz xixi, dói. Você anda, dói. A barriga sempre tá inchada também, né? Inchada. Você sempre... Aquela mulher que não consegue trabalhar, falta no serviço. A adolescente que às vezes não consegue ir para a escola, tem muita cólica, muita dor. E talvez esse alerta que você me perguntou seria para a gente prestar atenção naquelas mulheres mais jovens que têm esses sintomas. A gente vê cada vez mais frequente endometriose na adolescência. E só toma remédio até por conta própria, só para camuflar os sintomas. Exatamente. Então, esse talvez é um alerta, é seguir a adolescência e a dor. Eu acho que isso sim é o principal. Só que não só na menstruação, como eu falei, outros sintomas que pioram na menstruação, né? Mas que às vezes perduram ao longo do mês de outras formas. Ai, mulher, ô bichinho difícil de entender a gente, né, Sil? Meu Deus do céu. Mas você tem esse poder, você se conhece, tem o autoconhecimento, é importante. Você viu que qualquer coisa que saiu fora aí do que é tradicional pra você tem algo errado. Sil, amo ter. Obrigada, Obrigada. Lógico, chamarei mais vezes você. Eu que agradeço, Ju. Papo bom.